Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente a receber mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio aqui a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica aqui na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Queridos, estamos ministrando uma série de mensagens para gerar cura ao seu coração. E o tema de hoje é negar a si mesmo. Esse tema vai te ajudar muito na sua caminhada cristã. Então, o argumento que farei é bem simples. Todos neste lugar, cada um de nós, adora ídolos. E o principal deles é você mesmo. E a única solução para o problema do eu é Jesus Cristo. Esse é o resumo da mensagem. Todos são adoradores de ídolos, cujo principal é você mesmo, somos nós. E só Jesus pode resgatá-lo de si mesmo. Idolatria não é algo fora de você. Idolatria é algo dentro de você. Idolatria não é algo externo, mas interno. Está em seu coração. E isso porque um ídolo, por definição, é qualquer coisa em que você centraliza a sua vida que não seja o Deus Yahvé. Qualquer coisa em que você centraliza a sua vida que não seja o Deus Todo-Poderoso. Então, um ídolo pode ser o que lhe dá um senso de identidade. Por exemplo, eu sou uma boa esposa, eu sou uma mãe, eu sou um bom pai, eu sou um estudioso, eu sou um teólogo, eu sou amado pelas pessoas. De onde quer que você esteja tirando sua identidade, a parte do Deus Yahvé pode ser um ídolo. Pode ser o que quer que lhe dê uma sensação de relaxamento e descanso, onde você sente-se como tudo está bem por causa de. Isso pode ser seu ídolo. Um ídolo pode ser simplesmente o que você deseja ou almeja, acima de tudo. Então, para você, pode ser conforto, ou aprovação, ou ser compreendido. Lazer, dinheiro, poder, sexo, todo tipo de coisa. Um ídolo é qualquer coisa em que você coloque sua esperança ou confiança que não seja o verdadeiro Deus amoroso, onde você procure por confiança. Um ídolo é basicamente o que é mais sagrado para você, o que quer que seja ou o que quer que ocupe a posição mais sagrada na sua vida, sua família, sua carreira, pode ser qualquer coisa. Então, amados, a idolatria não é algo fora de você, mas é algo dentro do seu coração. Meus queridos, tem um texto no livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 34, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ao texto. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Meus amados, o que significa a exigência de Jesus, apresentada aos que aspiravam a ser seus discípulos? Quando ele disse a si mesmo, se negue, o que exatamente isso queria dizer? Queridos, desde o início da história humana,
O grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles escolheram sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder de escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade das ordenanças divinas. Então, amados, essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes de ele pecar. Olha o texto de Gênesis capítulo 4, versículo de número 7. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, amados, nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino. Portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo o que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus e a plena sujeição ao seu senhorio seja restabelecida como no princípio. Amados, o Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por 2 vezes, Paulo relaciona em sua carta aos Romanos a obediência com a fé. E eu tenho aqui 2 textos para compartilhar com você. O primeiro texto está em Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos lá? Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Agora, queridos, tem um outro texto em Romanos 16, capítulo 16, versículos 25 até o versículo de número 27. Vamos ver o que esse texto diz. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto ou mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, na verdade, há uma inquestionável conexão nas Escrituras entre crer e obedecer. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E ele disse que os que crescem seriam salvos, como está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé, mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e os ensinássemos a guardar, ou seja, obedecer, cumprir, atender
tudo o que ele havia ensinado, como está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Então, amados, fé e obediência andam juntas. Em seu precioso livro Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, John Bevere diz o seguinte sobre isso, abre aspas, na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus 5:9 lemos, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, crer é obedecer, fecha aspas. Meus amados, com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se aqui do princípio da obediência, sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado, o domínio próprio. Queridos, Paulo, ele definiu a autonegação nas seguintes palavras. Vamos aqui ler um texto em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Ouça, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, amados, em outra epístola, o apóstolo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados com Cristo. E é importante a sua atenção para este texto. Eu vou ler para você 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Diz o texto, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que texto interessante, não é verdade? Meus amados, o que é a autonegação? Ela não deve ser confundida com autoflagelo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada, o que percebemos especialmente quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão. Aliás, amados, para entender a não literalidade da afirmação do apóstolo, basta nos questionar de que forma essa segunda frase poderia ser literal. Meus queridos, quando José, lá no Egito, diz não a sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava ali esmurrando seu corpo e reduzindo a escravidão. Quando Jesus, no Getsêmani, orou para que a vontade do Pai Celeste fosse feita e não a sua, ele estava fazendo o mesmo. Agora, um grande escritor, Richard Baxter, declarou, abre aspas, a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Fecha aspas. Amados, quem já entregou sua vida e tudo de si a Cristo, não tem mais nada a perder. Não há ameaças que possam intimidá-lo. É por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. Não havia prisões, ameaças, perseguições ou martírios que pudessem paralisar aquela primeira geração de cristãos.
Queridos, que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Essas são perguntas que precisamos fazer periodicamente. Então, queridos, alcançar essa dimensão de entrega e rendição em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis e invencíveis diante de nosso adversário. Então, queridos, eu falei algo interessante hoje sobre o negar a si mesmo. E eu falei que os nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino. Portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências, que muitos de nós conhecemos muito bem. Mas é ridículo acharmos que pode haver a restauração plena de tudo o que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus, a plena sujeição ao seu senhorio, seja restabelecida como no princípio. Porque o Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Vou repetir. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Não tem meio termo. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé, muitas das vezes desacompanhada da obediência. E isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por 2 vezes, Paulo, ele relaciona em sua carta aos Romanos a obediência com a fé. Então, obediência e fé andam juntas. Meus amados, queridos do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente como praticar esse princípio inegociável do seu reino. Que o Senhor nos dê graça e Ele nos ajude a entender de forma mais profunda como a praticar esse princípio. Um princípio inegociável do seu reino. E você está preparado para viver este princípio? Que nível de rendição e entrega você já alcançou? Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Ou a sua vida ainda é valiosa demais aos seus próprios olhos? Essas são perguntas que precisamos estar fazendo periodicamente. Fica com Deus até o nosso próximo devocional. E se você já está inscrito no nosso canal, que bom! Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora aqui no YouTube e após se inscrever, ative o sininho para que você esteja recebendo notificações dos nossos próximos devocionais. Amados, estamos também no YouTube, como já falei para vocês, e estamos no Instagram, estamos também no Facebook e lá no TikTok. Se você quer estar nos acompanhando
no YouTube, já sabe, Ministério Pleno News, se inscreva aqui no canal, ok? Também, queridos, você pode estar nos acompanhando no Instagram. No Instagram você coloca @_ Ministério Pleno. E no Facebook é só colocar @Ministério Pleno. Também estamos no TikTok. Lá no TikTok você coloca Ministério Pleno e o número 10, ok? Ministério Pleno 10, tudo junto. Ok, queridos? Amados, peço a você, ao ouvir este devocional, faça seu comentário. É importante o seu comentário do que você aprendeu, do que você recebeu, né? Ou até mesmo o que você tem de dúvidas. Queridos, também não esqueça, dê o joinha, vá lá na mãozinha lá, ó, dê o joinha, tá? No nosso canal aqui do YouTube. É importante para nós você dar o seu joinha, se inscrever e ativar o sininho. Ok, querido? Não esqueça, faça o seu comentário. Ok, queridos? Fica com Deus. Até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração. Santo Jesus, eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Me refaz. Me refaz, me refaz, oh, me refaz. Eu quero ser como tu és. Me ensina a ser Jesus, me ensina a ser